Ele escreveu um dos relatos mais profundos e humanos que o mundo já conheceu. Ele era um médico grego, culto, observador e sensível à dor humana. Cuidava de corpos, mas Deus o chamou para curar almas. Seu nome? Lucas. Um homem de ciência, ou um mensageiro de Deus disfarçado de médico. Ele não foi um dos 12 apóstolos. Não estava entre os que viram Jesus andar sobre as águas, nem ouviu o Sermão do Monte com os próprios ouvidos. Enquanto outros apóstolos pregavam nas praças e nas sinagogas, Lucas escrevia. Ele não testemunhou os milagres de Jesus com os olhos, mas os registrou com o coração. Cada palavra que ele escreveu, cada linha que saiu de suas mãos, foi como um remédio espiritual, capaz de curar gerações inteiras. E o mais impressionante é que Lucas não buscava fama, nem reconhecimento. Tudo o que ele queria era que o mundo conhecesse a verdade sobre Jesus Cristo. Um médico que virou historiador e que, ao invés de remédios, começou a aplicar palavras de fé, esperança e salvação. E hoje você vai descobrir como Deus transformou a mente brilhante de um médico grego em uma das vozes mais inspiradoras da fé cristã. A profissão e o coração de um médico. Antes de se tornar escritor e companheiro dos apóstolos, Lucas era um médico. Mas diferente de muitos da sua época, ele não via a medicina apenas como uma profissão, e sim como uma missão. Imagine-o caminhando pelas ruas movimentadas de Antioquia, uma cidade grega cheia de comércio, cultura e contrastes. Entre ricos e pobres, enfermos e viajantes, Lucas aprendeu a observar a vida com um olhar atento. O mesmo olhar que mais tarde o faria perceber detalhes que outros evangelistas deixaram passar. Ele via a dor e não desviava o olhar. Via o sofrimento humano e tentava entender o coração por trás das feridas. Essa sensibilidade, que nasceu do ofício de curar corpos, Deus transformou em um dom para curar almas. E é por isso que o Evangelho de Lucas é tão cheio de compaixão. Ele fala de misericórdia, perdão e amor pelos marginalizados como nenhum outro evangelista. É ele quem relata parábolas únicas, como a do filho pródigo e do bom samaritano, mostrando que o olhar de Jesus alcança até os esquecidos. Talvez Lucas tenha enxergado em Cristo o médico perfeito, aquele que não apenas tratava sintomas, mas restaurava a alma. E cada milagre que ele descreveu parece carregar um toque pessoal, como se ele dissesse: eu entendo, porque também vi pessoas sendo curadas, mas nenhuma cura foi como as dele. A profissão moldou o homem, mas o encontro com Deus moldou o propósito. E o médico de Antioquia estava prestes a ter sua vida completamente transformada, por um encontro inesperado com um homem chamado Paulo. O encontro com Paulo, uma amizade inquebrável. Lucas não era apenas um médico. Ele estava prestes a se tornar companheiro de um dos maiores missionários de todos os tempos, Paulo, o apóstolo dos gentios. Imagine a cena: cidades movimentadas do mundo greco-romano, ruas cheias de viajantes e comerciantes, e no meio disso, Lucas cruzando o caminho de Paulo. Não como espectador, mas como participante ativo, pronto para escrever a história que mudaria o mundo. A partir desse momento, Lucas se torna médico, amigo e cronista. Ele cuida das feridas físicas de Paulo, espancamentos, prisões, doenças, e também observa o coração do apóstolo, registrando cada luta, cada vitória, cada milagre. Essa amizade é única. Enquanto outros discípulos se afastavam, Lucas permanecia fiel. Preso em Roma, Paulo escreve em 2 Timóteo 4:11: somente Lucas está comigo. Essa frase curta carrega um peso imenso. Lucas não apenas acompanhava Paulo, ele vivia a missão ao lado dele, compartilhando cada desafio, cada perseguição, cada momento de esperança. E foi justamente essa proximidade que o inspirou a escrever não apenas um evangelho,
mas a própria história viva da fé cristã, mostrando o amor e a fidelidade de Deus através das vidas daqueles que o seguem. Mas o que ele escreveu não começou do nada. Foi a presença constante ao lado de Paulo que deu a Lucas o conhecimento profundo do crescimento da igreja e da força do Espírito Santo, pronto para ser registrado no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. E é aí que entendemos: Lucas não apenas escreveu sobre milagres, ele os viveu. Cada viagem, cada prisão, cada sermão, ele testemunhou, cuidou e escreveu para que todos nós pudéssemos ver. O escritor do Evangelho e de Atos. Depois de acompanhar Paulo, Lucas percebeu algo profundo. A fé que transformava vidas precisava ser registrada com precisão e amor. Ele não queria apenas contar histórias. Queria mostrar o impacto de Cristo no mundo de maneira clara, ordenada e confiável. No início do Evangelho de Lucas, ele escreve a Teófilo: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, pareceu-me conveniente, depois de cuidadosa investigação de tudo desde o começo, escrever-te de modo ordenado, excelentíssimo Teófilo, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas 1:4. Essa preocupação com a exatidão revela Lucas como o primeiro historiador cristão. Cada detalhe importa: o nascimento de Jesus, a visita de Maria a Isabel, o canto de louvor conhecido como Magnificat, Lucas 1:46-55, e até os pastores que receberam a notícia no campo, Lucas 2:8-20. Ele mostra um Cristo para todos, especialmente para os humildes, os marginalizados, os esquecidos pela sociedade. Mas Lucas não parou aí. O livro de Atos é a continuação natural de sua missão: mostrar como a fé se espalhou, desde Jerusalém até os confins da terra. Ele descreve o dia de Pentecostes, Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos com línguas como de fogo, e Pedro pregou com ousadia, resultando na conversão de cerca de 3.000 pessoas. Atos também revela desafios e perseguições, a necessidade de organizar a igreja, a escolha dos primeiros diáconos e o martírio de Estevão, Atos 7, que Lucas narra com emoção e precisão, mostrando perdão e graça mesmo diante da morte. O que torna Lucas único é sua combinação de olhar clínico e sensibilidade espiritual. Ele registra milagres, conversões e histórias de compaixão, como a parábola do bom samaritano, Lucas 10:25-37, ou do filho pródigo, Lucas 15:11-32, não para glorificar a si mesmo, mas para revelar o coração de Deus. E é aqui que percebemos: Lucas não apenas escreve sobre a fé, ele a transmite, tornando cada palavra um reflexo da obra de Deus no mundo. As viagens missionárias. Fé em movimento. Após se unir a Paulo, Lucas entrou em um mundo de jornadas, tempestades e desafios constantes. Ele não era apenas um espectador, caminhava lado a lado com o apóstolo, testemunhando milagres, curas e perseguições que mudariam a história do cristianismo. Nas cidades de Filipos, Troas e outras, Lucas registrou cada detalhe. Quando Paulo e Silas foram presos, foi Lucas quem viu a mão de Deus transformando a situação. Cantos na prisão, milagres inesperados e a libertação sobrenatural. Atos 16:25-26. Cada relato mostra humildade e compromisso. Ele quase nunca fala de si mesmo, mas cada história reflete seu cuidado em mostrar a grandeza da fé, não a dele. Ele documentou tempestades no mar, Atos 27, confrontos com autoridades, o trabalho missionário entre judeus e gentios e até a resistência de cidades inteiras à mensagem de Cristo. Mesmo diante de dificuldades físicas e perigos, Lucas permanecia firme,
muitas vezes exercendo também seu papel de médico, cuidando da saúde de Paulo e dos que estavam com ele. O que impressiona é como Lucas consegue transformar situações extremamente humanas em exemplos de fé e perseverança. Ele nos mostra que a missão de Deus não depende de conforto ou reconhecimento, mas de lealdade e coragem. Lucas viveu no anonimato, mas escreveu para a eternidade. Cada passo de suas viagens missionárias é uma aula de compaixão, coragem e dedicação ao reino, mostrando que a história de Cristo se espalha quando a fé se torna ação e quando vidas se entregam a Ele sem esperar aplausos. O último companheiro de Paulo. Chegamos a um dos momentos mais tocantes e inspiradores da história de Lucas, sua fidelidade a Paulo nos últimos dias do apóstolo. Enquanto a maioria dos discípulos se afastava ou era impedida de estar ao lado de Paulo, Lucas permaneceu firme. Ele não buscava destaque, mas companheirismo verdadeiro, estando presente em momentos de dor, de oração e até de expectativa da morte. Segundo Timóteo 4:11, somente Lucas está comigo. Imagine a cena. Paulo na prisão em Roma, refletindo sobre anos de ministério, perseguições e sofrimentos, e Lucas, ao seu lado, oferecendo apoio, palavras de encorajamento e cuidados médicos. Ele não apenas registrava os fatos, ele os vivia com o coração. A presença de Lucas transformava cada instante em história viva. Ele testemunhou julgamentos, adversidades e o peso da solidão, mas também a poderosa fidelidade de Deus, que se manifestava através da coragem, paciência e amor de um amigo que não abandonava. Essa fidelidade não é apenas um detalhe biográfico. Ela revela o caráter de Lucas, alguém que entendia que servir ao Evangelho muitas vezes significava estar nos bastidores, cuidando, apoiando e registrando a verdade para que as gerações futuras pudessem conhecer a obra de Deus. Quando o apóstolo partiu, o médico permaneceu com a missão de curar o coração do mundo com suas palavras. O legado de um homem discreto. Mesmo sem buscar fama, Lucas deixou uma marca que atravessa séculos. Seus escritos, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, não apenas registraram fatos, eles moldaram a fé cristã e tocaram milhões de corações ao redor do mundo. Lucas tinha um dom silencioso: transformar observações, viagens e experiências em palavras que curam, ensinam e inspiram. Ele não pregava para multidões, não fazia milagres grandiosos para aparecer, mas sua dedicação, registrando cada detalhe da vida de Jesus e da igreja primitiva, garante que, até hoje, possamos conhecer a história da salvação com clareza e profundidade. O Evangelho de Lucas revela um Cristo compassivo, preocupado com os marginalizados, mulheres, pobres, doentes, pecadores. Já Atos mostra a expansão da fé, o poder do Espírito Santo e a coragem da igreja mesmo diante da perseguição. Cada relato reforça que a verdadeira força do Evangelho muitas vezes se manifesta na fidelidade discreta de pessoas comuns, como Lucas. Lucas não pregou multidões, não fez milagres registrados, mas o que escreveu continua curando corações até hoje. Seu legado nos lembra que Deus usa instrumentos silenciosos para deixar marcas eternas. Cada página escrita por Lucas é um convite, não para ser visto, mas para participar da obra de Deus com amor, paciência e fidelidade. E é nesse legado que encontramos inspiração para nossas próprias vidas. Mesmo nos detalhes mais discretos, nosso compromisso com Deus pode ecoar para sempre. Encerramento reflexivo, o médico das palavras eternas. Ao olhar para a vida de Lucas, percebemos algo extraordinário. Deus transforma vidas comuns em instrumentos de eternidade.
um médico grego, um homem discreto, que nunca buscou destaque, mas cuja fidelidade e cuidado com a verdade registraram o coração de Cristo para o mundo inteiro. Talvez você se sinta pequeno diante das grandes tarefas do reino. Talvez ache que sua voz ou suas ações não farão diferença. Mas Lucas nos ensina algo poderoso. O que é feito com amor e dedicação nunca é esquecido por Deus. Cada gesto, cada escolha de servir, cada palavra que edificamos pode se tornar parte de um legado eterno. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos nos mostram um Deus que inclui todos, que valoriza os humildes, que transforma sofrimento em esperança e que usa pessoas comuns para cumprir seus planos extraordinários. Lucas é o exemplo de alguém que caminhou lado a lado com o divino, mesmo nos momentos mais simples e silenciosos da vida. E é por isso que, até hoje, cada página escrita por Lucas sussurra o mesmo convite de Jesus: segue-me. Ao refletirmos sobre sua história, somos convidados a participar ativamente da obra de Deus em nosso tempo. Seja através de palavras, gestos de amor, compaixão ou fidelidade silenciosa. Assim como Lucas, podemos deixar um legado que toca vidas e transforma corações.